Estamos de volta com Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. Justiça Cidadã é uma realização da Associação Paulista de Magistrados e do Jornal Diário de São Paulo. Antes desse intervalo, a doutora Valéria tinha feito uma pergunta e eu pedi para a doutora Viviane não responder. Então vamos lá, vamos retomar a questão. Tá, a Valéria, para quem está chegando agora, me perguntou o seguinte: quando nós recebemos, hoje a grande maioria das pessoas tem Facebook ou Twitter, enfim, essa pessoa recebe no seu feed de notícias algum tipo de postagem homofóbica, racista ou que tem algum viés ilícito, se o usuário apenas compartilhar, ele estará também infringindo? E a jurisprudência entende que sim, porque quando você compartilha uma informação, é como se você estivesse endossando, como se você estivesse concordando com aquilo. Então, pouco importa que você não tenha sido o autor da foto, da piada, da postagem. Se você está compartilhando, você não está apenas concordando, como você está propagando aquela informação para mais um sem número de pessoas. Então, na realidade, isso é bastante interessante, a pergunta é excelente, porque as pessoas costumam normalmente achar: mas eu só compartilhei, não fui eu que montei a fotografia, ou não fui eu que inventei a piada, ou o comentário depreciativo. Não, mas se você compartilhou aquela informação, volto a dizer, é como se você estivesse não somente concordando, mas como ajudando a propagar uma informação de conteúdo ilícito e criminoso. É como se estivesse pegando uma carta, então, e distribuindo para as pessoas aquela carta que tem a difamação ou tem o conteúdo criminoso. Você estaria dentro de um ambiente assim, jurídico, vamos dizer, você estaria propagando a ilegalidade da informação. Alguns anos atrás, estava na escola dos meus filhos, isso na época que ainda tinha o Orkut, e o Orkut era a novidade do pedaço. E uma pessoa me fez uma pergunta, uma mãe estava muito preocupada, porque ela dizia o seguinte: olha, tiraram uma foto com o celular do meu filho dentro da sala de aula, com a camisa da escola, do uniforme da escola, portanto dava para identificar onde o menino estudava, e o colega dele colocou essa foto no Orkut. Agora, eu não quero que a foto fique no Orkut porque tenho medo de sequestro, tenho medo de uma série de coisas. Tinha uma situação particular lá em que ela tinha esses receios todos que pudessem identificar onde o menino estudava. E ela me disse: e aí, não tem o que fazer? Uhum. Então, do Orkut, da época do Orkut para agora, já houve muitas modificações, inclusive da maneira pelas quais as plataformas lidam com esse tipo de situação. O Google, que é o buscador mais utilizado, né, no mundo, o Google, ele tem uma política interna e muitas solicitações que são feitas administrativamente são atendidas. Aliás, é interessante saber que poucas pessoas até tem conhecimento disso. O Google tem um portal da transparência que fica dentro do próprio Google. Se você digitar lá no Google Portal da Transparência, você vai chegar a essa página. E nessa página o Google informa vamos dizer assim, todas as solicitações que foram atendidas. Eu estou dizendo as solicitações administrativas feitas pessoalmente, porque é claro que se houver uma ordem judicial, o Google, como qualquer outro provedor ou plataforma, enfim, ou qualquer outro ambiente, vai ser obrigado a atender. Então, veja bem, nesses casos em que há uma divulgação de uma imagem com a qual você não concorde, por qualquer razão que seja, você sempre tem, em primeira instância, a possibilidade de solicitar a remoção administrativamente. É claro que isso ficaria a critério de uma política interna. Normalmente, quando há um aparente gravame, eles acabam removendo. Agora, se não houver a possibilidade da remoção, então a pessoa realmente terá que remover à justiça, aliás, terá que recorrer à justiça para que então, por uma ordem judicial, ocorra a remoção da imagem que possa ser considerada prejudicial. E vou além ainda. Quando se trata de menores, como seria talvez esse caso, então há vamos dizer assim, uma tendência de uma proteção maior, porque se trata, enfim, de algo que estaria atingindo diretamente um adolescente ou uma criança. Pessoal, só fazendo um parênteses aqui, muitas vezes as pessoas utilizam essa expressão de direito de imagem, violou a minha imagem. No direito existe uma diferença, porque todo mundo utiliza essa expressão achando que isso se refere à moral da pessoa. Quando a gente fala direito de imagem, a gente está falando
a expressão facial, o rosto da pessoa, o corpo, as partes do corpo, isso constitui o direito de imagem. Isso não pode ser reproduzido em hipótese nenhuma, sem autorização da pessoa que é titular, que é a própria pessoa que está ali sendo fotografada, né? Só fazendo essa diferenciação, porque às vezes a gente usa uma linguagem... Sim, existem até muitos casos em que, por exemplo, a própria imprensa, né, se apropria de imagens, mas aí tem até uma pequena diferenciação de que quando essa imagem, qual a finalidade da imagem? Porque, por exemplo, se for uma matéria jornalística, o repórter está lá na rua e de repente passou uma pessoa ali atrás do microfone, da câmera e tal, e aparece, ali me parece que seria um excesso a pessoa buscar algum tipo de reparação, porque foi dentro de um contexto jornalístico, né? Mas é claro, por exemplo, se tiver uma pessoa numa praia e aí uma pessoa fotografa com o objetivo de fazer uma ridicularização, ou enfim, que não tenha um conteúdo relevante do ponto de vista jornalístico, porque também a gente tem que sempre levar em conta a má-fé e a boa-fé, né, dos atos, né? Então aí nesses casos é claro que uma utilização, vamos dizer, gravosa da imagem, ela pode sempre gerar uma ação de indenização contra aquele que propagou, digo ainda, voltando, né, ou como autor ou como replicador daquela informação. Eu também tenho uma dúvida seguinte, se a pessoa sofre um processo criminal e isso é noticiado, né, então a ação está em andamento, é noticiado em todos os lugares, e isso consta do Google, então se alguém buscar o nome da pessoa vai aparecer. Depois, se essa pessoa for absolvida no processo criminal, ela pode retirar essas notícias ou todo esse comentário sobre essa ação do Google? Essa pergunta, ela é talvez a pergunta mais moderna que existe hoje em termos de internet, né? E aí já leva para um outro campo que se desenvolveu e que está ainda em construção e é muito recente em termos mundiais mesmo, que é o que a gente chama do direito ao esquecimento, né? Existe uma decisão da Corte Europeia com relação a um espanhol chamado Mário Costerra, enfim, não era uma questão criminal, mas ele obteve a possibilidade, por decisão judicial, de eliminar uma determinada informação do Google mesmo. Então, veja bem, o que acontece? Quando você fala em direito ao esquecimento, sempre vão existir as pessoas que dizem que não pode haver, vamos dizer assim, a aniquilação daquela informação, porque isso representaria a modificação da história, né? Ou seja, você não pode suprimir um dado verdadeiro que aconteceu. Porém, hoje, a sociedade caminha para, vamos dizer assim, uma flexibilização desse entendimento. E por quê? Dentro dessa situação específica que você colocou, o próprio direito penal entende que depois que a pessoa cumpriu a pena e que transcorreu o prazo legal para ela obter a reabilitação, que os registros criminais não podem mais exibir aquela condenação criminal. E eu concordo que nesses casos a pessoa tenha o direito de postular, claro que vai depender do entendimento do juiz, a remoção de uma informação antiga e que não serve a mais nada e que acaba permanecendo de uma maneira indevida, porque essa pessoa, por exemplo, ela vai procurar um emprego, o empregador vai ver que ela cumpriu, por exemplo, uma pena, mas essa pena já está extinta há muito tempo e aí isso impede que a própria pessoa continue levando a sua vida normal e, enfim, faça a sua reinserção na sociedade. Eu costumo dizer que nesse tipo de situação é como se a pessoa, se você não admitir o apagamento, essa pessoa ela vai estar cumprindo praticamente uma pena perpétua. Mas só para esclarecer, a pessoa tem que fazer o pedido, pode fazer direto para o Google para ser retirado ou tem que fazer através do judiciário? Então, os pedidos do Google, que eu mencionei que normalmente eles atendem, eles passam por um comitê interno do Google de avaliação, né? Todos esses processos que a gente está mencionando são processos em construção ainda e estão sendo, vamos dizer, balizados pela jurisprudência não só nacional, como internacional. Então, veja bem, o que hoje pode ser que não seja possível o Google aceitar, pode ser que daqui a 2, 3 meses eles já se encaminhem de uma outra maneira de forma a aceitar. Eu acho, particularmente, que sempre vale a pena o pedido administrativo.
Claro que isso depende de uma avaliação interna deles, porque eles não têm o caráter de censores e nem querem também que fiquem com a imagem atrelada a, vamos dizer assim, a vedação de informações. Agora, se não houver o atendimento, felizmente, sempre existe o Poder Judiciário para analisar o caso concreto. E agora quem faz a pergunta é você. Nós vamos para as ruas para saber quais são as suas dúvidas. Estão falando mal de mim nas redes sociais. Como eu faço para identificar essas pessoas? Então, hoje o que acaba acontecendo é que muitas pessoas criam perfis falsos, criam e-mails falsos e muitas vezes fazem isso mesmo com o objetivo de ofender ou de caluniar alguém. E veja bem, como é que você pode fazer para identificar essa pessoa? Então eu vou dar mais ou menos o passo a passo. Bom, em primeiro lugar, não adianta você ir buscar diretamente, por exemplo, no provedor ou na plataforma de busca ou no site de relacionamento. Eles não podem, por determinação legal, prestar qualquer tipo de informação diretamente ao interessado. Então, você vai ter que buscar um advogado, o advogado vai entrar com uma ação e aí, nesta ação, o juiz vai determinar que seja prestada a identificação do usuário daquele IP, daquela máquina de onde saiu a informação. Isso é muito comum e aí as pessoas falam, nossa, mas eu vou ter que entrar na justiça? Vai ter que entrar na justiça, mas o processo é muito rápido e coisa assim, de 15, 20 dias você já tem a informação nas mãos. Aí você sabendo quem é essa pessoa, você vai tomar as providências que achar que deve tomar, ou dentro do aspecto de ir a uma delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência, ou até mesmo entrar com uma outra ação, já tendo a identificação da pessoa, para, se for o caso, pedir que essa pessoa cesse esse tipo de informação, ou também para pedir até uma indenização por danos morais. Aí eu já vou até complementar dizendo o seguinte, mas e aí vamos supor que a pessoa foi numa lan house e criou lá um e-mail falso, inventou um nome falso, um RG falso, um CPF falso, nunca vou conseguir chegar. Então, aí veja bem, aí existe uma normatização estadual, nós estamos aqui no estado de São Paulo e eu vou dizer para vocês o seguinte, aqui no estado de São Paulo há uma lei estadual mesmo, que determina que, por exemplo, os proprietários das lan houses ou qualquer outra empresa ou tipo de comércio que possibilite a utilização de terminais públicos, deverá exigir do usuário a sua identificação correta, eles têm que anotar o dia que você esteve lá, o horário, por quanto tempo você ficou na máquina. Se eles falharem nesse tipo de informação, ou seja, se eles não puderem responder ao juiz quem foi a pessoa que fez aquela informação, então eles automaticamente passam a ser os responsáveis por eventuais danos que possam, que aquelas postagens ou informações possam ter ocasionado à vítima. É isso aí, pessoal. Internet não é sinônimo de anonimato. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.